Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Não existe tal coisa. Não, tudo isto está errado, vem? Isto é correto. Elas são lojas às quais as pessoas se unem, mas você é nascido na igreja do Deus vivo. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler em São Mateus capítulo 24, verso 35. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Grande Criador, reconhecemos a fragilidade humana, a pequenez, mas estamos diante de Ti como filho seu, um povo que Te ama, que crê na Sua palavra e em Suas promessas. Queremos desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Queremos mostrar que somos filhos obedientes, mesmo sofredores nesta terra, porque o seu corpo é o corpo mais sofredor na terra, mas crê no Deus eterno, não se escandaliza, não volta atrás, cada dia prossegue olhando para o autor e consumador da fé. E é o desejo de nosso coração que possamos ter uma vida que glorifica o seu nome. E esta é uma vida espiritual. A nossa vida natural escandaliza as pessoas, mas a vida espiritual é o que mostra que somos seus. Nós pertencemos a Ti. Tu estás olhando por cada coisa que temos feito, mas o Senhor está vendo que é o seu reflexo aqui na terra. Somos seus filhos, gerados por Sua palavra. Manifesta a Tua bênção de saúde, libertação, salvação para este povo que nos ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O valor da palavra.
Muitas coisas que acontecem na vida faz com que as pessoas passam por cima de suas próprias palavras. Elas não querem fazer aquilo. Você pode ver todas as falhas, todos os erros que você teve. Você não os quis praticar, contudo praticou. Depois de ter dado uma palavra. Eu estou falando de casamento. Você dá uma palavra, não cumpre aquela palavra e tem que largar daquela mulher, que a mulher larga daquele homem. Muitas vezes enfrentam um segundo casamento. São pessoas que sempre estão sofrendo. São pessoas que parecem estar passando sobre a sua própria palavra, de ter prometido viver um para o outro até que a morte separa, mas não conseguiram fazer isto. Eu já estou dizendo isso porque eu vou falar sobre o valor da palavra. Então, primeiro, a gente deve ver o sentimento das pessoas, que elas têm passado por isso. E se elas já têm sobre elas um peso que as condena e constantemente lembra disso e tem que pedir misericórdia a Deus por ter passado por um segundo matrimônio, terceiro, quarto, e desde que hoje sabe que não deveria ter feito isso, mas já foi feito. Eu não quero condenar estas pessoas, por isso quero expressar estas palavras de ajuda, que cada um dá uma palavra, mas não tem condição de cumprir. Mas vamos lembrar de Deus que Ele tem condição. Tudo que Ele falou, a sua palavra, tem valia em qualquer tempo. Deus não é como eu e você. Então Ele tem uma palavra que tem valor. E nós devemos, como o espaço de tempo que temos nesta terra, nós estamos precisando ir formando em nós esta palavra. O irmão Branham mostra isto, que a noiva, ela está se formando. E esta palavra, ela tem que manifestar. E se ela manifesta desde a palavra natural a espiritual, quer dizer, fala e cumpre, depois aquilo que está ordenado a mim e a você, nós aceitamos aquela palavra e cumprimos com aquela palavra. As pessoas sofrem, elas têm lutas na vida, mas elas querem vencer. E nós temos a mensagem de casamento e divórcio exatamente no tempo de casamento e divórcio. Quando Moisés deu a carta de divórcio, era pela dureza do coração do povo. Quando Paulo deu carta de divórcio, foi a dureza do coração do povo. E quando o irmão Branham também veio e pregou sobre isto, é a dureza do coração do povo. As pessoas precisam ser mais sensíveis quando elas falam, para depois elas poderem cumprir e carregar aquela cruz. Mas está difícil, mas carrega a cruz. Você tem uma promessa, você deu uma palavra que até que a morte separa. Tem uns que falam assim, até o arrebatamento. Talvez nem vão. Mas eles dão a palavra na hora do casamento, até o arrebatamento nós vamos viver. Porque depois vamos viver do outro lado, ainda não como marido e mulher, mas vamos viver do outro lado. A vida
perfeita que aqui na terra você não conseguiu viver. Ainda tem um tempo para você viver essa vida perfeita. Por isso essas imperfeições que acontecem na nossa vida, no nosso lar, no casamento nosso, dos filhos, seja o que for, vou colocar eu no meio. Eu estou tudo bem, mas deixe-me colocar no meio, porque eu sou um de vocês e estou aqui para te ajudar e não para te condenar, reconhecendo a hora que nós vivemos. O mundo inteiro está vivendo nesta condição de casamento, divórcio, de homossexualismo. Não adianta querer escapar. Um escapa, o outro cai. E não adianta querer formar aquele lar moralista, que daqui a pouco seus filhos, eles não tiveram condições de formar esse tipo de moral em si, para poder manter sua palavra até que a morte separe. Logo você tem uma promessa de fé, que muitas vezes as pessoas não cumprem nada. Olha, Senhor, eu te aceito e eu quero ir com o Senhor até o fim. Aí depois vem os problemas, aí vem as críticas. E as primeiras críticas que surgem são da família. Se você decide servir a Deus, é só você. Não adianta esperar no pai, na mãe, no tio, no avô, não adianta. É você que tem que servir a Deus. E é algo que está tocando no seu coração, é você que está clamando por aquilo. Não adianta querer esperar pelos outros. É como as pessoas que ouvem a mensagem hoje. Se elas creem que o Cordeiro saiu do trono, se elas creem que Deus já realizou esta etapa na vida do irmão Brana, elas têm que aceitar e sair de suas denominações. Não tem jeito de ficar lá. Se ficar lá esperando o pastor aceitar, o membro que é muito favorito ali aceitar, mas aqui, quantos pensamentos, mas aquela irmã não pode, ela vai aceitar. Vai lá falar com ela, dá a terceira etapa para ela, para você ver que você vai sair de lá triste. Fala com ele, você pensa, ele é um bom crente, vai na igreja todo dia, ele ora, olha, é uma bênção, ele vai crer nessa mensagem. Faz o teste, o diagnóstico está aí. Você chega lá e faz o teste, volta triste. Eles não creem, eles não creem. Então não é questão dos outros crer. Nós não estamos aqui porque um parente nosso está aqui. Você não está aqui porque o pastor está aqui. Você tem que estar aqui por causa da palavra. E você deu uma palavra e você não volta atrás. Você não arrepende de ter dado aquela palavra. Você vai até o fim, não importa a luta que aparecer, você vai até o fim. Assim é o casamento tem tanto revés. E você tem que ir até o fim. Aqueles momentos de revés é para preparar mais seu corte. Tem que preparar mais. Você vai com esse machado cego no revés de uma madeira, não faz nada. Tem que ter corte. Então você tem que ter capacidade de homem, de mulher, para poder sustentar o lar, a palavra que você deu, valorizar aquela palavra que você deu. Se eu não valorizar a minha palavra, eu não entendo o que é valorizar a palavra de Deus. Você vai ter que perceber isso. Se você não dá valor à sua palavra, não me diga que você dá valor à palavra de Deus, porque isso daí é o natural para o espiritual. Se você sabe valorizar sua palavra, valorizar seu nome, eu tenho que mexer com coisas que entristecem as pessoas, mas tenho que mexer. Você precisa valorizar seu nome. Se você não valoriza o seu nome, como vai valorizar o meu? Se eu não valorizo o meu, como vou valorizar o seu? Se não valorizamos o nosso nome, como vamos valorizar o de Deus? Quanto mais o novo nome.
Então, foi Jesus que diz, aprendei de mim. Esse daí ainda veio o nome, aprendei de mim. Agora você já está no novo nome, que já devia ter aprendido para poder aceitar o novo nome. Mas não aprendeu, então não vai aceitar o novo nome também. E depois que você aceita, tem que valorizar. Você valoriza, a mulher valoriza o nome do marido. O marido valoriza a mulher que ele tem. Se você não dá valor, você quer que Deus vai dar valor a você? Não valemos nada. Temos que entender isso. E o valor do homem está na sua palavra. O valor da mulher está na sua palavra. Se tiver palavra, tem caráter. Se tiver palavra, tem vida. Se tiver palavra, tem confiança. Mas se não tiver palavra, se rompe aquela palavra com pouca coisa, então você não pode confiar naquele homem, confiar naquela mulher, porque rompeu aquilo. A cada momento no nosso viver, a gente está carecendo constantemente de pedir que Deus nos dê graça para valorizar o que nós temos recebido. Muitas vezes estamos aqui, mas não valorizamos o que nós recebemos. A gente espera outras pessoas valorizar. Não, nós estamos perto. Eu sempre digo isso, é o lar. Não tem coisa melhor para você valorizar o lar que você tem. Não é o lar dos outros, não é a mulher dos outros, marido das outras. Valorizar o seu lar. Os seus filhos, por mais torto que são, é valorizar. É parte sua. Cada filho é uma parte sua. Então tem que valorizar. Ah, mas não estão andando direito. Não importa. É uma parte. Quem sabe isso vai chegar o tempo que eles vão ver a sua maneira de viver e vão chegar no lugar. Vão formar em si caráter, nome para si. Tem gente que não tem nome. E se você sabe que hoje quem tem mais nome é quem compra fiado. Se você compra dinheiro, você não tem nome, não. Você vai lá, comprou, onde você já comprou? Na loja fulano de tal, mas não foi fiado. Tem que comprar fiado para poder depois saber se você pagou, para o outro poder vender para você. Então, o valor que o mundo dá é dessa forma. Agora, Deus está olhando para nós para ver o que nós valorizamos desde as mínimas coisas, na nossa vida, no nosso lar, na esposa, no marido, na igreja, no pastor, darmos valor àquilo que nós temos. Para começar, não deveríamos ser o povo que mais valoriza a palavra? Nós. Porque nós temos uma palavra que o mundo não tem. Eu não estou preocupado, mas eu estou valorizando. Não tem que me preocupar, porque grande palavra, que medo. Não, é a palavra, é normal, está em você, você age normalmente, mas o mundo não tem. E não adianta você dar um CD, você dar uma mensagem do Mombrana para algumas pessoas, mas elas talvez nem ouvem, aquilo não resulta em nada, elas nem têm semente. Então nós estamos aqui não por interesse. Eu não sirvo a Deus para Ele curar minhas enfermidades, porque a Bíblia diz que Ele já fez isso. Eu não sirvo a Deus para Ele perdoar meus pecados, a Bíblia diz que Ele já perdoou. Eu não sirvo a Deus fazendo negócio para Ele poder me dar casa, carro, dinheiro, fama. Você serve a Deus porque você ama a Deus. Você serve marido e mulher, um serve o outro porque ama um ao outro. Aí um serve ao outro em todo sentido natural e espiritual e sexual. Tem que servir um ao outro por quê? Porque ama um ao outro. Se não há amor, não há como servir. É o amor, a dedicação, a valorização
daquilo que se fez, do casamento, é que leva a servir um ao outro em todos os sentidos. Como que você valoriza a Deus? Ele fez tudo por você, você não fez nada para Ele. Por que nós chegamos aqui, Senhor, eu orei? Nós somos os fariseus. O fariseu chegou, eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo o que eu possuo. E chegou um coitado lá, que não tinha nada na vida, que não fazia nada, um pecador, e disse, Senhor, ser propício a mim, pecador. Quem sabe pecador estava lá ouvindo aquela oração, de bonita, né, pai? Bonito. E paga dízimo, eu nem tenho dinheiro. Eu nem tenho dinheiro, ele paga dízimo. Como é que pode uma coisa dessa? Então tem pessoas que elas enfrentam certos problemas porque elas arrumaram problemas. Irmão Brana diz, nós somos que criamos problemas e Deus, Ele é para solucionar problema. E eu fico pensando assim, se sou um filho de Deus, eu vou ficar criando problema para Deus resolver? Vou ficando dando problema para Deus? É que o irmão Brana diz assim, Deus não teria suas filhas para vestirem desta forma sensual para poder atraírem seus próprios filhos. Deus não teria filhas assim. Por quê? Elas vão mostrar que não são filhas de Deus, porque elas estão atraindo os próprios filhos de Deus. E lá no passado, no tempo de Noé, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, da outra raça, eram bonitas, tomaram por mulheres. Irmão Breno diz, eles não as tomaram por esposa, por mulheres, para viver um pouco, largar de mão. Passar um tempo, dizer eu fiquei com ela. Esse é o problema, é o mesmo demônio que existe no século 21. Eles não têm palavra mais para sustentar aquilo, sustentar a moral. Se não gosta da pessoa, antes já larga da pessoa. Não gosta daquela moça, não vai dar para mim aguentar isso daí não. Olha na cara dela assim, bastante. E você olha na cara dele também, bastante. Se você começar a enjoar, mas esse casamento não vai durar. Já encheu com pouco olhar? Então o que você tem que fazer? Estar pronto para ter uma pessoa que você olhe e quer olhar o resto da vida. E é difícil hoje as pessoas fazerem assim, por que trocam no casamento? Por que trocam? Porque nunca param com seus parceiros, suas parceiras. Exatamente por isso, porque não consegue. Nós não demos certo, é incompatibilidade de gênio. Não me trata bem. Mas quando é solteiro, trato com chocolate. É bombom para lá e depois bomba para cá. Mas as pessoas não têm palavra, elas não sustentam suas palavras. Você tem que ter palavra para a hora que você encontrar uma mulher sensual, que é mais bonita que a sua, e você ser como José, ainda que ela quer te pegar, você sai correndo. O outro diz, é pato. Não, é crente, é eleito, entendeu? É eleito, por quê? Porque tem uma. José ainda não tinha uma. José era um moço. E a mulher de Potifar bateu a mão nele, você vai ficar comigo. Ele disse, deu no pé. Então você tem que sustentar isso daí. Na rua, no trabalho, na igreja. Porque tem olhares duvidosos na igreja. Todas as igrejas são assim. Tem olhares duvidosos. E que as pessoas precisam tomar cuidado
em tudo isso? Que são espíritos, são demônios, que estão na igreja através do olhar dos homens, das mulheres, porque os atos e a destruição do lar e o ato sexual não ocorre na hora. Primeiro vai no olho, primeiro é olhar, primeiro é admirar a mulher do outro quando deveria admirar a mulher dele, admirar o marido da outra quando deveria admirar o marido dela. Mas é ruim, meu marido, admira ele até ficar bom. Mas essa mulher é péssima, admire ela até ela ficar boa. Tem que admirá-la. Você sabe o que Cristo viu em nós? A Bíblia mostra isso. Ele nos amou quando nós não devíamos ser amados. Não tínhamos nada para poder dar a Ele. Ele nos amou. E hoje nós estamos aqui, deveríamos valorizar que nós não estamos aqui por nós mesmos, mas é porque Ele nos amou primeiro. E tudo que nós estamos fazendo é para só dar uma demonstração de que, Senhor, como que vou falhar? Eu não tenho outra coisa a fazer senão te servir. Como aquela moça falou para o rapaz, se você cair, não fica lá não, volta para casa. Mas quando ele enfrentou a tentação, lá da rua, lá do trabalho, ele pensou bem, disse, como eu posso trair um amor tão grande desse? Ela disse que me perdoa, que eu posso voltar para casa. Então, isso que é amar, porque ele poderia abusar do amor. Aí ela falou que me perdoa, então vamos lá. Depois eu chego lá, falo para ela, se ela arranhetar, eu vou falar para ela, você não falou que é para mim voltar para casa? Mas no verdadeiro amor é aquele, como posso trair um tão grande amor deste? Como eu e você podemos trair o amor de Deus, que nos amou quando não éramos nada e ainda não somos nada. E o amor dele vem nos sustentando. Sabe o que é isso? É a palavra dele. Ele diz assim, amei a Jacó. Se eu fosse Deus, lá na frente eu ia largar de mão do Jacó. Você quer ver? Ele amou o Jacó não tinha nem nascido. Ele aborreceu Esaú, não tinha nem nascido. Agora lá na frente, esse Jacó dá jacosada para todo lado. Chama Jacó, não é de à toa. É trapaceiro. E mente, engana o irmão, engana o próprio pai. Você deveria Deus largar de mão dele. Não te amo mais não, rapaz. Eu falei que eu te amava, eu pensei que você ia viver direito, mas Deus é onisciente. Ele sabia que Jacó ia ter todos esses problemas, ia tropeçar, ia mentir. Mas Deus já falou, eu te amei. Amei a Jacó. Sabe por que nós estamos aqui? Nós não somos preferidos. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Ele me amou, Ele te amou. E por isso você está aqui, ouvindo uma coisa que gente lá fora diz, não sei o que aquele povo fica fazendo lá. Não sei o que aquele povo fica escutando CD. E largue de ir numa igreja perto de casa para poder assistir um culto pela internet. Eles não sabem o porquê. É o amor. Eles não sabem que Deus te amou. Aí eles estão dizendo assim, então você quer dizer que Deus não me amou? Não, simplesmente pode ter te aborrecido. E quando Deus aborrece também alguém, não tem jeito de voltar atrás. Eu te aborreci, mas espera lá. Esaú, você é muito bom para o seu pai, você faz guisado para o seu pai, você fica só ao lado do seu pai. Eu enganei. Eu vou te amar. Não, ele aborreceu, o Esaú só fez coisa boa para o pai, era moralista,
andava direito, mas Deus já tinha aborrecido aquele homem antes de nascer. Vai discutir com Deus, se tem problema, vai discutir com Deus. E Ele me amou antes de eu nascer. Ele te amou antes de você nascer. E se não fizermos a coisa certa de acordo com a palavra, se formos um homem do tipo de Esaú, que na hora que sentiu uma fome, uma necessidade, ele foi ao irmão e diz: dá-me do teu guisado. O irmão diz: só se você me der o direito da primogenitura. Ele diz: que me vale primogenitura? Estou com a barriga vazia. Entende? Que me vale? Então já deu o direito. E aquilo era uma palavra. E aquela palavra tinha valor. Que me vale primogenitura? Mas Deus já tinha dito: aborreço Esaú antes de nascer. Amo a Jacó antes de nascer. Porque Deus sabia que as crianças aqui na frente, elas iam tornar-se grandes, ia escolher o caminho errado, ia vender a primogenitura. É como as pessoas hoje vendem a palavra, a mensagem da hora, por uma posição diaconal, por uma posição de obreiro, por uma posição de pastor, para poder receber dízimos. São Esaús. Vende a primogenitura, aquele prazer de estar com a mensagem, aquele prazer de estar com o Pai. E eles estão vendendo. Deus já viu isso antes. Tem crente dentro da igreja que Deus já disse: te amo. Tem crente dentro da igreja que Deus diz: te aborreço. E lá fora então? Porque está dentro do lar de Isaac e Rebeca. Está dentro do lar. Está dentro do lar de Abraão. Mas tem que ter um ali que é reprovado. Mas eu sou semente de Abraão. Não importa. Você não está de acordo com a palavra. Não importa você ser semente de Abraão. E ele era semente, Ismael era semente de Abraão. Mesmo com outra mulher, com a egípcia, Agar, mas era semente de Abraão. E muita gente é semente de Brana. Mas é semente de Brana dentro do ventre da ressurreição isolada. É semente de Brana dentro do ventre da dualidade. Dentro de uma mulher egípcia. Só tem que trazer crentes como Ismael, reprovado. Isso é o que o irmão Brana mostrou. Se você vai ver, tem o nome Ismael, deve ter um bom significado, porque tem o El, Deus. Mas o rapaz perseguia o que tinha promessa. Ele não amava o que tinha promessa. Ele perseguia seu próprio irmão. Porque ele era um reprovado. E o seu irmão era diferente mesmo. Isso já veio lá do princípio. Então eu fico pensando no valor da palavra, que eu tenho um parágrafo aqui para falar sobre isso. Mas o valor de Isaías 53, pelas suas pisaduras, o quê? Fomos sarados. Fomos. Isso aqui, irmão, tem que valer, irmão. Nós temos que crer nisso. Isso daqui não é a palavra de Isaías, isso é a palavra de Deus. Isso não é a palavra de um homem. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Eu tenho que valorizar isso. É Ele, não eles. É Ele. É só Cristo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades
e sara todas as tuas enfermidades. Eu tenho que crer, eu tenho que valorizar. Isso é uma palavra que foi falada e ela cumpre. Deus falou, irmão Branham diz, Deus diz, haja luz. Ele diz, pode ter demorado 800 mil anos para a luz aparecer, mas apareceu. Se ele tivesse dito assim, haja luz agora, ela apareceria agora. Mas ele só disse, haja luz. Então a gente tem que crer na palavra. Se você crer, você vai ver como é que as coisas vão mudar. Quando a gente crê na mensagem, o que Deus fez, que Deus mandou um profeta, quando você crê naquilo, não tem jeito mais. O inimigo vem e diz, mas você está perdendo tempo comigo, você está perdendo tempo de me rodear, você está perdendo tempo, tentando me ganhar, você está perdendo tempo. Já estou grávido com a palavra. Você está perdendo tempo. Não perca tempo, não perca tempo atrás de um eleito, não. Os duvidosos não são eleitos. O eleito é aquele que ouve e crê. Ele não duvida. Eu ouvi essa mensagem, eu criei nela. Eu sei que no início é muita dificuldade, muita luta, mas depois aquilo ali já semeou, que já enraizou. Não tem jeito mais. Se tiver um câncer pequenininho, você pode ir lá, aquilo ali logo desaparece, mesmo na medicina. Pode fazer isso. Mas depois que ele enraizar, o médico diz só Deus. Porque ele também cria raízes. O mal cria raízes. A incredulidade cria raízes. Assim como você é firme em Deus, o outro é firme na incredulidade. Você é firme na fé. Amém. Você crê, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Eu tenho que valorizar essa palavra. O sangue já me purificou de todo pecado. O diabo pode te acusar, o vizinho pode te acusar, o irmão pode te acusar, mas você crê. Eu creio nesta palavra, o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo pecado. Não importa o que eles falam mais, aquilo já enraizou em você. Eu estou perdoado. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar uma linha de 10 mil volts, como diz o profeta. 10 mil watts. Ele chega. O diabo era acostumado a tocar em todo mundo. Toca num, toca no outro. O dia que ele chegou em Mateus, capítulo 4, o diabo apanhou que nem um ignorante. Porque ele achou que ele ia encontrar um que ia fazer a vontade dele, que ele ia dar posição para ele. Mas ele viu que encontrou um que estava firme. E naquilo Satanás perdeu. Ele queria que Jesus fizesse milagre. Jesus não fez. Eles querem que a noiva hoje saia curando enfermo, fazendo fila de oração do jeito que eles fazem. Faz vocês, não chega vocês a juntar um monte de incrédulos. Agora eu tenho que relatar isso da forma que o irmão Branham pregou. O irmão Branham diz, vocês diz que tem fé. O que você está fazendo na fila? Isso prova que você não tem fé. Tem crente, se nós tivéssemos fila de oração, tem crente que eu te garanto, toda noite de culto estaria aqui na fila de oração. Isso não é fé. Fé é você crer. Eu não preciso lá receber mais oração, já recebi. Estou curado. O cego no tempo do irmão Branham, ele diz, eu estou curado. O irmão Branham orou por mim, eu estou curado. E ele tateou 2 meses. Tateando como um cego e dizendo,
Deus me curou. O irmão Brana veio na cidade, orou por mim, e eu fui curado. E os outros vendo o ceguinho tateando. Eu fui curado. Mas na cadeira lá do barbeiro. Enquanto o barbeiro falou sobre o irmão Brana e ele também, eles, eu estava naquela reunião, o irmão Brana orou por mim e eu fui curado. Eu enxerguei. O barbeiro viu ele entrando, tateando com bengalinha. Eu enxerguei. Aí, o que diz o testemunho na mensagem do irmão Brana? Naquela hora, os olhos dele foram abertos. Mas ele testificou 2 meses. A gente não aguenta a dor meia hora. O rapaz testificou 2 meses. Estou curado. E o sintoma está ali, a cegueira está ali. Ele diz, não está. Para ele não. A fé dele diz, não, eu estou vendo. Eu estou vendo porque o irmão Brana orou por mim. Então, eu estou curado porque Jesus disse que eu estou. Eu estou perdoado porque a Bíblia diz que eu estou perdoado. Essa é a palavra de Deus. Amém. Como é bom, é um parágrafo só. Mas aqui está, crendo em Deus. Você crê em Deus? Olha para você ver. Irmão Brana fala coisa tão profunda que dá até medo. Porque ele fala sobre Deus. Crendo em Deus, 81. Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. Foi ele quem fez? Se Deus fez, não sou eu que vou cuidar. É ele que vai cuidar. E ele fez as promessas. Agora, o que eu tenho que fazer é crer. Quem vai cuidar daquelas promessas é ele quem vai cuidar. Então, como isso é bom, olha. E se Deus vale não mais do que a sua palavra? Deus vale não mais do que a sua palavra. Se você vai traduzir aqui, Deus não vale mais do que a sua palavra. Isso é pesado. Mas me diga o dia que Deus falou que não cumpriu. Se um mortal chamado Brana desafiava as congregações onde ele ia, alguém pode apontar uma coisa que o Espírito Santo disse que não aconteceu durante todos esses anos? Todo mundo quietinho. Pensa bem, Deus, que fez a promessa e cuida dessa promessa. Deus vale não mais do que a sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. E aquele não é eficaz, aquele Deus. Ele fala uma palavra, e aquela palavra não é eficaz, aquela palavra não produz efeito, aquela palavra não traz um bom resultado, então ele não é Deus. Deus não é obrigado a fazer o que eu quero. Deus é obrigado por Ele próprio, por ser Deus, Ele se obriga por si próprio de cumprir sua palavra. E não havendo alguém maior do que Ele, Ele diz para Abraão, eu juro por mim mesmo. Porque você sempre jura por outro maior. Ele não tem? Ele diz para Abraão, eu juro por mim mesmo. Agora, até que esse Abraão se tornou como as estrelas dos céus, um homem que já estava morto sexualmente, com uma promessa de ter um filho, que daquele filho sairia uma tremenda nação, e ele seria como a areia do mar. O homem não tinha nada, a mulher era estéril, e Deus falando para ele, você vai ter um filho, e essa geração sua vai ser como as estrelas do céu. E ele olhava para cima, no céu estava aquele luzeiro, dizia eu. Olhava para si mesmo, não estou com nada. Olhava para Sara, uma estéril. Mas Deus diz que eu vou ser pai e eu vou ser. Ele creu.
e Deus segurou aquilo 25 anos. Você pensa que Deus tem que fazer a hora que nós queremos? Ele faz a hora que Ele quer. Você pode morrer doente, mas creia que Ele já te curou. Acabou. E isso é que manda. Isso é o que manda. Não importa. Mas espera lá, Ele não te curou, como é que você diz que Ele te curou? Ele me curou. Se eu não recebi ainda, porque não é para me receber, mas que a bênção é minha. Ele já me curou. Eu vou viver como estando curado, mesmo não estando curado. Isso é fé. Fé não é sentir. Eu senti que a dor saiu. Saiu. A mesma coisa, você vai sentir que a dor voltou. Fé não sente, fé não apalpa, fé não toca, fé crê. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, você diz, vai acontecer. Eu não vejo rápido, vai dar um rápido. Brena também não via, diz, vai acontecer. Pedro também não via, sabia que nos dias dele está difícil, ele diz, mas vai. O Senhor virá um grande estrondo. Haverá um grande estrondo no céu. Pedro viu isso lá atrás. Levou 2000 anos para isso cumprir. Então, quando Deus vale não mais do que a sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisso? Amém? Aí no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. O princípio é a palavra. A luz, o logos é a palavra. No princípio. O que era antes do princípio? O eterno. Mas para poder ver alguma coisa, teve que haver um princípio. E o princípio é a palavra. E a palavra tem valor. No princípio era o verbo estava com Deus, que a palavra estava com Deus, a minha palavra está comigo. E a palavra era Deus, a minha palavra é Osmar. Tem gente que diz assim, o que você quer? Você me empresta que eu vou te pagar. A sua palavra vale? Vale? Você vai pagar mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Você tem palavra para aquilo? Você tem condições de cumprir o que você fala? Se não tem condições de cumprir o que você fala, não faz nenhuma promessa. Porque você só pode prometer se pode cumprir. Isso é a Bíblia que diz. Se não pode cumprir, não prometas. Amém. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Olha, precisou ter um princípio. Quando? Depois da eternidade. Se não houvesse um princípio, não poderíamos estar aqui. Nós estamos aqui porque houve um princípio. E o princípio era a palavra, e a palavra é Deus. A palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus. E não era um Deus minúsculo. Não era um Deus segunda pessoa. Não era apenas um Deus homem de lado. Era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, aquela palavra que estava com Deus, que Deus é Espírito, e a palavra que Deus tinha proferido, então ela veio a principiar. Aquela palavra se fez carne. Por isso Jesus Cristo é esse verbo, é essa palavra que se fez carne. Ele não é outra coisa, ele não é o Filho que se fez carne. Não tem base para isso. Não é o Filho que se fez carne, é Deus que se fez carne. Isso é Deus que se fez Filho. Porque Deus é Espírito, imortal, invisível. Mas Ele se fez Filho, visível, mortal. Porque ninguém podia morrer para nos salvar. E como diz o irmão Brando, Deus
não pode morrer. E ao mesmo tempo, o único que podia morrer para me salvar. Ele não pode morrer porque é espírito. E o único que pode morrer porque ele se fez carne para poder me salvar. O único que pôde sangrar para poder me salvar. Agora aí vem o irmão Branham e diz assim: e não valho mais do que a minha palavra. Branham disse que ele não valia mais do que a palavra dele. E eu também não valo mais do que a minha. E você não vale mais do que a sua palavra. Então você tem que valorizar. Você já sabe que a palavra de Deus é verdade. Ele diz: olha, eu vou mandar o 7º anjo. Irmãos, essa palavra, o valor dela é você ler as mensagens do profeta. Lê as mensagens do profeta e diz: mas como essa palavra tem valor. Apocalipse 10, de 1 a 7. Revelou mesmo toda a palavra. Revelou selos, trovões, novo nome. Revelou tudo. Manifestou o que ele disse. A palavra foi real. Foi eficaz. E aí você chegaria até nos nossos dias. Apocalipse 10, 8 a 11 é tão palavra o quanto Apocalipse 10, de 1 a 7. Cada um valorizado no seu devido lugar. Quando o irmão Branham diz ela é ele, que a igreja é ele, é porque você tem que valorizar a igreja e ele, como marido. E assim você vai ter que valorizar Apocalipse 10, 8, de 10 de 1 a 7, você tem que valorizar como Deus descendo do céu. É dar valor àquilo. Ele desceu do céu para quê? Ele disse que desceria do céu, mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele disse que isso ia acontecer. E o irmão Branham veio e pregou a mensagem, o rapto, o arrebatamento, e mostrou: estas coisas acontecem, essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, quando o anjo está descendo do céu. E onde foi que ele desceu do céu? Apocalipse 10, 1. O anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto. Ele desceu do céu. Isto hoje é que nós valorizamos. Nós ficamos aí 30 anos, desde 1972 até 2000, 2002, não conseguindo ver o valor do livro aberto. Só víamos ele assim, um livro fechado. Aí os 7 trovões, você sabe, não, os 7 trovões é mistério. E o 7º selo, é bom não falar muito nisso. E novo nome, olha, nem fala. É sagrado. É engraçado, é sagrado, mas está revelado. O livro está aberto. Hoje, você tem que saber que este grupo pequeno, insignificante, para Franca, para o Brasil e para o mundo, crê, valoriza Apocalipse 10, de 1 a 7. Por que valoriza? Porque ele é Apocalipse 10, de 8 a 11. Você não pode valorizar se você não é esposa dele. Você vai valorizar seu marido porque você é mulher dele. E Apocalipse 10, 8 a 11 é mulher de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ela valoriza seu marido, porque o marido é a palavra. E a palavra é que desceu em carne, agora no último tempo, para poder revelar os mistérios que estavam ocultos desde o princípio, que não foi nem por Cristo revelado, que não podia, era outro dia, e por isso nem irmão Branham pôde falar dos 7 trovões. Diz: eu vou levar para a tumba. E ele podia ter falado como eu prego, irmão Branham podia ter pregado com maior valentia, porque ele era o homem para aquilo, mas Deus diz: não fale, não diga a ninguém. Mas espera lá, o homem veio para revelar todos os mistérios, revelou todos os mistérios, mas não disse para ninguém o principal. Pregou, mas não disse para ninguém.
Eu creio que em cada tempo tem que ter gente capaz para ouvir certo segredo. Tem gente que não pode ouvir segredo. Você sabe que comicha, que vai. Deus disse para o irmão Brana, não diga para ninguém. Essa é a primeira etapa, não diga a ninguém. Os ministros rodearam o irmão Brana, disseram, irmão Brana, Deus também vai querer que você fale isso para nós. Olha, nós também somos ministros, nós também. Aí a irmã Brana pega e fala para eles. Embaraçou a linha. É por isso que nós temos este tipo de curas que eles têm aí fora. Eles aprenderam com o irmão Brana. Telly Osborne, que já partiu, aprendeu com o irmão Brana. Só que o William Brana não era como eles, com as suas denominações. O povo hoje que comercializa, só faz nome, são gente popular. Irmão Brana é um homem que perdeu sua popularidade quando ele pregou os selos, os trovões revelados. Irmão Brana perdeu, aquilo desapareceu. Irmão Brana estava sozinho. Depois de pregar os selos, ele vem e diz, um dia Deus vai me tirar desse deserto. O homem está rodeado de gente. No deserto que não tem ninguém que possa mostrar uma poça d'água, uma flor. Nesse deserto, cadê? Eu preguei esta semana, diz ele, duvido que vocês viram o que foi pregado. E quando ele diz duvido, você pode crer. Irmão Brana, duvido que vocês viram alguma coisa, é porque irmão Brana viu, vocês não viram nada. Dentro do próprio tabernáculo Brana, não sejamos nós hoje os ignorantes, dentro do tabernáculo Brana aqui em Franca. Porque lá Deus não podia falar para o irmão Brana, claro, e dizer para ele, diga para todo mundo, você é o que veio revelar, é o homem da hora, é o sétimo anjo, diga para eles. Ele pregou e pregou, as pessoas nem viram os trovões, nem viram os selos revelados, nem viu o cordeiro fora do trono. O próprio irmão Brana, a gente vê em perguntas e respostas com dificuldade de falar aquilo, ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Não foi a mesma coisa que Deus depois chamou João e disse, coma o livrinho, toma o livro da mão do anjo forte, coma, ele vai ser amargo no teu ventre e doce na sua boca, mas você vai e profetize a povos, reis, nações e línguas. Amém? Isso daqui, temos que valorizar a mensagem hoje. Ela é maior do que o irmão Brana? Não, o irmão Brana pregou, mas não podia falar. Isso daqui é só aquele pedacinho que o irmão Brana não podia falar. Os 7 selos, 7 trovões, é só aquele pedacinho de São Mateus 24:36, que Jesus não podia falar. Ele diz o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho sabe, mas unicamente meu Pai. Era um mistério para aquele dia. Hoje, você tem revelado, porque João comeu. Você não faz parte de João? Você não é esposa? Amém? Agora, o outro que não comeu, eles ficam aí andando às tontas, às apalpadelas, cegamente. Eles não comeram o livrinho. Não adianta, eles não comeram. Eles vão ter que fazer encontro de pastores. Eles não comeram o livrinho. Eles comeram o inário. Todas as igrejas que vocês vê hoje, elas estão imbuídas nos hinos. E é tão bonito, estão dedicadas aos hinos. Pergunta para eles do selo, não sabe nada. Porque eles comeram o cantorzinho, o inário. Eles nunca comeram o livrinho, a palavra, a Bíblia aberta. E vem pregador lá de Trindade e Tobago e aviva eles com hino. A noiva tem o ministério do cântico.
Eu te digo, essa é a verdade. Eles falam para nós e nós ainda ficamos pensando que eles têm alguma coisa. Eles estão falando o que eles têm. A noiva tem o ministério do cântico. Isso quer dizer, a noiva comeu o inário. Ela nunca comeu o livrinho. Ela não tem o ministério da palavra, o ministério dos trovões, o ministério do 7º selo, do novo nome. Ela não tem, porque ela não comeu a palavra. Mas se ela comer a palavra, ela tem que valorizar essa palavra que ela comeu. Valorize o arroz que você come. Tem uns que dizem, isso daí não vale o arroz que come, a água que bebe. Dê valor ao arroz que você come. Esse feijãozinho que é nosso, é do Brasil. Arroz, feijão, é nossa alimentação diária. Nós não somos como os Estados Unidos, porque o Brasil está ficando tudo gordo, barrigudo também. Porque está entrando nos lanches dos Estados Unidos. Comendo lanche ao invés de comer o seu alimento natural. O que Deus te deu para o seu país, para os Estados Unidos, Deus deu sanduíche. Para nós Ele deu a palavra. Arroz, feijão é a palavra. Isso é alimento do dia. Você não vive sem ele. Se a pessoa bem ficar sem arroz e feijão, não dá. O americano nem importa com isso. Você dando um lanche para ele, aí pega aquele lanche assim que precisa de 2 mãos mesmo. E eles hoje estão brigando por quem come mais. Disputando os glutões na televisão. Disputando quem come mais. O indivíduo quase morre. Põe lá 2 quilos de alimentação para eles comer. Estão achando que estão fazendo um grande papel. No tempo que o governo está dizendo, não gaste água. Eles estão fazendo diferente, pegando baldes de água com gelo e jogando na cabeça, achando que estão fazendo uma grande coisa. E o governo diz, você não pode nem lavar calçada, que é perigoso você se pegar e te multa. E aquele milhões de baldes d'água e gelo, jogando na cabeça do indivíduo, fazendo festa. Aí pode. Você não vê ninguém, você não vê uma lei em cima daquilo, vocês estão desperdiçando água. Não vê. Eles estão cegos para aquilo. Estão praticando o que não deveria praticar. Ele não tem a palavra, quer cumprir a palavra por uma coisa, mas o Brasil também não tem palavra. Como você vai valorizar o que você não tem? Você não tem palavra. Tem que ter um eleito no dia que valorize isso. Você é um Jacó, sou um Jacó. Sou um Jacó. Mas eu valorizei a palavra. Eu tomei sua primogenitura. Isso aqui tinha que ser vosso. Vocês que começaram o avivamento da mensagem no Brasil. Isso aqui tinha que ser vosso. Mas quando chegou pelo ano 2000, vocês não deram conta e venderam a primogenitura, a palavra, para ficar com encontro de pastores, com plenários. E rejeitar a palavra da hora, revelada, tão clara, pelo próprio Mombrana, e só pregada para vocês. Mas esta é a luz que Deus tem dado para o eleito hoje. Valorize sua palavra, valorize a mensagem que você tem. Você vai para casa, vive sozinho, não precisa de um monte de gente ao seu lado. Você vai lá para me avivar, eu estou numa tristeza. Não, você fica sozinho. Jesus orou sozinho e começou muita gente. Ele disse, pai, não dá, deixa eles dormir por aí, que é bem melhor dormir. Vai orar sozinho. Você vai pedir sozinho, é para você. Não precisa ter meia dúzia ao seu lado. Que quando você arruma meia dúzia ao seu lado, eles querem que você os posicione. Você vai fazer de mim um diácono, e depois você me dá o evangelismo para mim, e depois você me passa pastor para eu poder desforrar e catar dízimo do povo. É isto. É o espírito que tem. Não tem espírito evangelístico de crer na palavra da hora, não. Não tem. Eles estão fazendo como fizeram no tempo de Jesus. Herodes e Pilatos não combinavam, se uniram para ficar contra Jesus, a palavra.
Hoje o povo está se unindo, eles não combinam. Gente da ressurreição isolada nunca combinou com gente da terceira etapa. E gente da terceira etapa diz que é a terceira etapa, né? Está unindo com eles, Pilatos e Herodes, para condenar o quê? A palavra, a mensagem revelada do dia. Vocês não valorizaram a palavra. E o eleito que valoriza a palavra, ele fica só com a palavra. E quem não valorizar a palavra, vai perder essa palavra. Você vai perder o amor por ela, a dedicação por ela. Você não vai ter prazer de ouvir a mensagem, de ouvir CD, de ouvir irmão Brana, de ouvir João, de ouvir a revelação. Mas se você tem esta eleição, isso vai vir para você. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos valorizar essa mensagem que o Senhor tem dado para o seu profeta, e nós estamos comendo, como os verdadeiros João hoje, comendo. Essa igreja come esta palavra, o povo através da internet come esta palavra, outros comem em casa através dos CDs, dos DVDs, estão comendo. Oh Pai, Tu tens dado um alimento de graça para nós, e de graça nós estamos dando também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa cada vez mais nossas falhas e ajuda este povo te amar, te servir, e todos nós valorizarmos a sua palavra, a palavra do dia, não de ontem, mas de hoje, Senhor. Porque valorizando a palavra de hoje, é porque eu comi a palavra de ontem valorizada. Isto passo a crer no que o Senhor está fazendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar.